Olá, pessoal. Na aula 5, nós vamos falar sobre criptografia, autenticação e controle de acesso e como essas questões protegem as informações na área da saúde. Da confidencialidade dos dados, né? Esses dados dos pacientes que nós cuidamos, das pessoas que estão internadas, que estão passando por qualquer organização de saúde, são dados sensíveis, porque são dados particulares e pessoais, né? Então, esses dados, eles contêm informações pessoais e médicas que demandam alto nível de sigilo e proteção, porque muitas vezes a pessoa não quer que as outras pessoas saibam o que ela tem. Qual que é o seu problema de saúde? As pessoas são reservadas em relação a isso, né? Acaba tendo um risco de exposição, porque dependendo da doença, as pessoas podem discriminar. A pessoa que tem a doença, ela sente que está sendo discriminada. Ela é olhada de maneira diferente. Então, depende muito das questões do tipo de doença que ela tem. Ela não quer que as outras pessoas saibam, né? E a importância dessa proteção desses dados, né? Dessas informações, porque é essencial para garantir a segurança e evitar danos pessoais graves aos pacientes em relação à sua história da sua doença, o seu histórico de doença, que tipo de doença que ele tem, que tipo de tratamento ele está fazendo. Muitas vezes ele não quer que ninguém saiba. Existem marcos regulatórios, existem requisitos legais, né? Aqui no Brasil, em relação a essa normatização, nós temos a LGPD. E nos Estados Unidos tem a IPA, né? Que são exemplos de normas que regulamentam o tratamento desses dados. E a segurança e a privacidade dos pacientes, ela precisa dessas regulamentações, né? Para garantir que esses dados continuem sendo utilizados apenas para as questões de saúde do paciente, para que nós, enquanto profissionais da saúde, nós, enquanto fazendo parte da equipe de saúde, tenhamos esse dado de forma a facilitar a nossa assistência, a melhorar a nossa assistência ao paciente, né? Houve um risco de violação desses dados, né? Acessos não autorizados, violação de dados permite acessos indevidos, comprometendo informações sensíveis e confidenciais. Então, existem muitos, como se diz, são os bandidos cibernéticos, né? Roubo cibernético, que as pessoas, que os hackers, eles invadem os sistemas, eles roubam os dados, depois eles querem vender os mesmos dados para quem é o dono do dado. Por que isso? Porque imagina um hospital de grande porte perder todos os seus dados, tudo que tem ali, vai virar um caos, né? Então, às vezes tem que invade, e na área da saúde a gente não escuta muito falar nisso, mas nas grandes companhias existem isso. Invadem bancos, invadem grandes corporações, mas a área da saúde também pode correr esse risco, né? E o impacto na segurança do paciente, né? A alteração ou roubo de dados pode prejudicar a segurança e a privacidade do paciente. Pessoas que têm anos de tratamento. Já pensou perder tudo que está informatizado? Que hoje em dia a gente não tem muito mais papel. Você vê que as pessoas ainda têm as pessoas que vão lá, imprimem e tal, mas a maioria tem tudo no celular, a maioria tem tudo no computador. Então, se você perde todos esses dados, você não tem outra fonte para recuperar, né? A menos que tenha feito backup. Mas a maioria das pessoas não fazem backups das informações, né? E consequências legais e financeiras, né? As instituições podem sofrer sanções legais, multas e danos à sua reputação, né? Por perder esses dados. Imagina que o paciente chega no hospital e não tem mais nenhuma informação dele. Ele pode colocar isso no processo, porque foi uma violação dos dados. Os dados dele são sensíveis. E aí violaram esses dados. Os dados dele podem estar em qualquer lugar, todo mundo está sabendo do que está acontecendo com ele. Então pode ser processado, né? A instituição. Proteção desses dados, existe a criptografia, nada mais é do que codificação dos dados, porque nós recebemos o dado de uma maneira legível, mas para ele chegar até nós, ele passou por todo o processo de codificação. Então, nós temos os princípios da criptografia e os tipos de criptografia, né? Existe a criptografia simétrica, que é aquela que mantém uma mesma chave, para encriptar e descriptografar qualquer dado, né? Garantindo rapidez e eficiência na proteção. Tem a criptografia assimétrica, que utiliza várias chaves. Então, usam chaves aleatórias. Vamos pensar na questão do Pix. Você pode usar uma criptografia da sua chave Pix, que é o seu CPF.
Então, ela é uma chave simétrica. Mas existe a chave aleatória, que aí é uma chave assimétrica, que você pode querer uma chave aleatória também. Existe a função hash, que transforma os dados em um código único e fixo, assegurando a integridade e autenticidade das informações, né? Que acaba sendo importante também. Essa criptografia para proteger esses dados, né, que ficam em repouso. Então, nós temos proteção de dados em trânsito. O que significa isso? A criptografia protege dados enquanto são transmitidos pela internet. Então, por exemplo, as nossas conversas de WhatsApp. Ela é toda criptografada. Vocês podem perceber que vem escrito isso, né? Vem colocado sempre a mensagem. Os dados são criptografados para a pessoa não ter o risco de perder os dados, né? Por exemplo, uma conversa, as grandes companhias que têm esses dados políticos que às vezes as pessoas acabam vazando, né? Porque acaba um hacker entra no sistema e consegue descriptografar e consegue transformar de novo aquelas conversas em áudio, em leituras, em mensagens, e aí vaza para a imprensa. E aí você tem os dados em repouso, que são aqueles que são armazenados, geralmente os que nós armazenamos em nuvem, né? São esse tipo de dado que fica em repouso. Grandes desafios, né? As melhores práticas para essas situações. O desafio da implementação é o gerenciamento das chaves, né? Desempenho e compatibilidade são os principais desafios na implementação da criptografia. Ou seja, você utilizar um código que ele possa ser lido por vários sistemas, por várias plataformas. Então, os desenvolvedores, que são o pessoal que trabalha com a tecnologia da informação, ciências da computação, é eles quem acabam desenvolvendo todos esses símbolos, todos esses códigos, né? São melhores práticas de segurança, a utilização de protocolos atualizados, treinamentos e políticas claras que fortalecem a segurança da criptografia. Então, quem trabalha com isso sabe que é uma questão muito importante. Ele mesmo também não pode ficar vazando os dados dos outros por aí, porque ele pode ser preso, né? Esses dados sejam seguros, fiquem seguros, existem os vários métodos de autentificação, né? Nós temos senhas, biometria e autenticação multifatorial, né? Quais são as limitações da senha? Senhas são os métodos tradicionais de autenticação, mas apresentam vulnerabilidade significativa contra ataques cibernéticos, porque quem é hacker, quem entende, ele pega fácil às vezes a senha. As pessoas colocam senha que é data de nascimento, do filho, a própria data, número do RG, transita entre as questões de data de nascimento do filho, a sua e do marido, por exemplo. Então, eles acabam tendo uma lógica que eles conseguem alcançar essas senhas, né? Descobrir essas senhas. A segurança da biometria já começa a melhorar um pouquinho, né? A autenticação biométrica utiliza características físicas, como impressões digitais, para verificar a identidade com maior precisão. Mas até isso já foi burlado. Teve uma questão que um pessoal que trabalhava, eu não sei se era em Suzano, Mogi das Cruzes, que existia uma máfia no setor público, que eles conseguiram um dedo digital, que eles utilizavam esse dedo digital para marcação de ponto de profissionais. Iam lá, marcavam, mas não iam trabalhar. Então, isso apareceu na mídia, foi bastante cogitado nessa questão, que eles montaram um dedo digital que todo mundo utilizava. O cara ia lá, colocava o dedo digital, só que ele não trabalhava, ele ia embora e ficava lá como se ele tivesse trabalhado, como se ele estivesse lá fisicamente, e não estava, né? E também tem a autenticação multifatorial, né, que combina múltiplos métodos de verificação para fortalecer a proteção dos sistemas críticos na área da saúde. Hoje em dia a gente pode perceber que tem muita coisa atrelada ao gov.com, né? Se você tem carteira de trabalho, você tem INSS, várias questões agora está sendo unificado no Gov. E para o Gov, para você poder entrar no Gov, a gente fica pensando. Hoje eu até comentei essa questão com meu marido, que a gente está vendo essa questão aí do careca do INSS, né, das fraudes, dos que foram presos agora por conta de tanta fraude. A pessoa que é dona da conta, quando vai entrar, você não consegue às vezes entrar, porque pede a questão da autenticação facial. Aí você coloca na frente, não aparece, vai para trás, vai para frente, até você conseguir autenticar, demora horrores, né? Agora veja como esse pessoal entra na conta do outro, faz empréstimo e anos
a questão do empréstimo e a pessoa nem percebe que foi descontado o empréstimo na conta dela. Então, essa fraude do INSS é um ataque cibernético. É uma questão que pegou dados sensíveis das pessoas e utilizaram para roubar. Nada mais é do que isso, né? A identidade dos profissionais de saúde, né? É necessária a validação da identidade, porque garante que somente profissionais autorizados acessem os dados, né? Porque são sistemas sensíveis de saúde. Prevenção de fraudes. A validação da identidade evita fraudes e o uso indevido da informação. Responsabilidade no uso do dado, né? Garantir a identidade promove responsabilidade e rastreabilidade do acesso. Então, você sabe quem que usou, quem que entrou lá nos dados do paciente, o que fez, porque existe uma senha para isso. As pessoas que trabalham dentro da organização de saúde, existe um cadastro. Então, não dá para ela entrar lá e ver as coisas, de repente mudar alguma coisa, porque vai estar tudo relacionado. Quando for buscar alguma informação, vai conseguir saber quem foi que fraudou alguma coisa ali naquele momento, né? Como aconteceu agora, como eu acabei de falar, né? Dessa questão do INSS, como que agora descobriram tudo, né? Porque uma hora a coisa aparece, né? A questão da gestão de credenciais e desse acesso remoto, né? A importância dessa gestão, né? Que a gestão eficiente de credenciais é vital para garantir que apenas usuários autorizados acessem sistemas remotos. É importante não dar o seu acesso para outra pessoa, porque isso pode complicar. Ah, mas nunca deu nada, eu empresto meu acesso, ele vai lá e escreve por mim e tal. Uma hora a coisa complica. E na hora que a coisa complicar, o outro para quem você deu acesso, ele não vai falar que ele fez. Vai sobrar para você que deu o acesso. Isso pode ter certeza, por mais amigo que seja, porque na hora que o calo apertar, sai do meu pé, eu não tenho nada a ver com isso. É assim que funciona. E o uso de autenticação segura, né? Mecanismo seguro de autenticação previnem acessos indevidos e fortalece a proteção da infraestrutura da saúde. Então, quem já trabalha na área, quem tem senhas, acesso à informação do paciente, não passe o seu acesso para outra pessoa. Não deixe outra pessoa fazer qualquer coisa que você tem que fazer. Porque isso lá na frente, se tiver qualquer complicação, vai sobrar para você. E todo mundo tira o da reta, né? E fica só o seu, com o perdão do palavreado. De controle de acesso baseado em papel, função e atributos, né? Controle baseado em papel. O acesso é concedido com base no papel do usuário dentro da organização. Não é papel de papel, é o papel, o que ele faz, tá? Qual é a função que ele desempenha, né? Definido permissões específicas para cada papel, ou seja, para cada função. Então, de repente, o auxiliar e o técnico, ele tem um papel dentro da organização de saúde, dentro da equipe de saúde. Ele recebe um tipo de senha que ele pode acessar alguns contextos dentro daquela plataforma. O enfermeiro já tem um contexto maior, ele vai receber um acesso que contemple mais alguma coisa. O diretor do hospital, o dono do hospital e assim por diante, que acessa toda a informação, né? Controle baseado em função, né? O acesso é determinado pelas funções específicas, acabei de falar, né? Que o usuário desempenha, garantindo permissões alinhadas às suas responsabilidades. Controles baseados em atributo. O acesso considera atributo definidos do usuário como localização, horário e nível de segurança para decisões dinâmicas. Então, o que significa isso? Dependendo do papel, a localização. Então, qual é a localização que ele está? Será que eu posso dar um nível de segurança maior ou menor para aquela pessoa? É esse o atributo. Então, dependendo se ele tem uma rede particular, se ele tem uma rede comunitária que todo mundo acessa, então eu também não posso dar um acesso livre para ele, porque qualquer um pode entrar na rede e acessar os dados também. É nesse sentido. Isso aconteça de forma adequada, existe um monitoramento, né? O registro de acesso, registrar acesso é essencial para rastrear quem acessa informações. Revisão e auditoria, né? Revisar os acessos, ajuda a identificar atividades suspeitas e garantir conformidade regulatória. Então, o grupo da tecnologia da informação, a gestão da informação dentro das organizações, elas ficam rastreando tudo isso, elas fazem uma revisão diária para saber que está tudo certo, fazem backup das informações, né? Que é o salvamento automático sempre das informações para não ter perda das informações.
Respostas a incidentes, né? Monitorar acessos permite responder rapidamente a incidentes de segurança em ambientes médicos, né? Então, às vezes, recebe algum e-mail. Existe muito e-mail fraudulento que não se pode ficar mais clicando. Hoje em dia, a questão dos golpes, a gente sabe, no celular, então, você recebe mensagem. Se você for ficar abrindo tudo quanto é mensagem que aparece, é um golpe atrás do outro. Então, tem que tomar bastante cuidado com todas essas questões, né? De acesso à segregação, ou seja, a separação dessas informações, né? A definição de políticas claras, que estabelece regras precisas para controle de acesso, que garante apenas pessoas autorizadas acessem os dados do paciente. Não é qualquer pessoa que pode estar acessando esses dados, né? Tem que estar trabalhando ali na área e prestando assistência para o paciente. Segregação dos dados, ou seja, separar informações sensíveis, ajuda a limitar riscos e proteger a privacidade do paciente. Será que o pessoal que trabalha na higienização precisa saber o que o paciente está tomando de medicação, se a medicação tem efeito colateral? Não, ele não precisa saber. Ele precisa saber o diagnóstico? Sim, às vezes precisa saber, porque é um diagnóstico infecto-contagioso, ele precisa se proteger também, ele precisa se precaver, ele precisa utilizar o EPI. O auxiliar e o técnico precisa saber mais informações, precisa saber que medicamento o paciente está tomando. E assim por diante, né? Redução de riscos de acesso, controlar quem pode acessar os dados, minimiza exposições indevidas e aumenta a segurança geral dos dados do paciente. Do impacto da transformação digital e da telemedicina. Hoje em dia nós temos falado muito também da questão da teleenfermagem. A telemedicina veio primeiro, mas a teleenfermagem já está entrando aí no mercado, já está tendo uma área de especialização em relação à teleenfermagem, consulta de enfermagem por via remoto, né? E está tendo os protocolos de atendimento em relação a isso. Então, quais são os benefícios dessa digitalização, né? Ela melhora a eficiência e o acesso aos serviços, transformando os setores como a saúde. Então, você tem um acesso mais rápido ao paciente. O paciente tem um acesso mais rápido àquele profissional que ele está procurando, né? Riscos da segurança dos dados, né? A digitalização também, ela gera novos riscos para a proteção dos dados sensíveis e privacidade dos usuários, porque à medida que digitaliza, maior número de pessoas estão envolvidas no processo, então maior risco da informação vazar. A telemedicina e acesso ampliado, né? Aumenta o acesso e cuidados médicos, especialmente em áreas remotas. E para as pessoas com mobilidade limitada, né? A gente pensa, aqui em São Paulo a gente tem um acesso muito maior. Por mais que nós tenhamos várias organizações abarrotadas de pessoas doentes, poucos colaboradores trabalhando, poucos profissionais da área da saúde, mas tem lugar que não existe nada, não tem nada. Mal tem uma unidade básica, mal tem um hospital que faça atendimento. E com essa questão da telemedicina, da teleenfermagem, você pode alcançar mais número de pessoas a serem atendidas, né? E proteção de informações, né? É fundamental garantir a segurança das informações transmitidas, armazenada durante toda essa consulta remota. Então, esse dado não pode vazar, né? Novas ameaças cibernéticas e resposta a incidentes, né? Então, existem ameaças sofisticadas no setor da saúde. O setor da saúde enfrenta ataques cibernéticos cada vez mais avançados e complexos, ameaçando dados sensíveis e operações críticas. Aquilo que eu já comentei, né? Esses ataques são para quê? Roubar as informações e querer vender as informações de volta para as organizações, porque sabe que essas informações são muito importantes. Respostas imediatas e eficazes são cruciais, né, para conter esses ataques e minimizar os danos, né, em relação a esses incidentes cibernéticos. E aí existem as medidas preventivas, né, que é implementar protocolos preventivos, ajuda a reduzir riscos e proteger sistemas contra futuras ameaças cibernéticas. Então, antigamente, nós tínhamos muito antivírus no computador, né? Só que as pessoas não queriam pagar antivírus. Eu, particularmente, há anos eu pago um antivírus, porque dependendo do antivírus que você coloca no computador, é a mesma coisa que nada. Então, você tem uns ataques e perde todas as informações. Hoje em dia, eu tenho backup de tudo. Então, eu tenho todas as minhas informações, que nem, por exemplo, toda a informação do trabalho do Pascoal Dantas, da outra instituição que eu trabalho, eu não tenho armazenada no meu computador. Eu tenho armazenada em pendrive, na nuvem e em HD externo. Porque eu já tive essa situação de perder todas as informações. Então, é muito complicado, né?
Inovações em proteção de dados e privacidade, né? Nós temos aí a inteligência artificial, né? A inteligência artificial está vindo com tudo. Eu acho que é muito importante todo mundo ir atrás saber mexer com a inteligência artificial de uma maneira ética e consciente, né? A inteligência artificial melhora a detecção de ameaças e responde a ataques cibernéticos rapidamente. E nós temos o blockchain, né, que significa dados em blocos, né? O blockchain faz? Ele oferece registros imutáveis, garantindo a integridade e privacidade dos dados. Então, esses dados não podem ser mexidos, são imutáveis, eles não mudam e as pessoas não conseguem mexer. E temos a criptografia avançada, que protege os dados sensíveis contra acessos não autorizados com segurança robusta. Então, tudo isso, nós temos todo um avanço em relação à tecnologia, mas também existem vários problemas em relação à tecnologia, principalmente o que se relaciona a ataques cibernéticos, né? Então, é uma coisa que está muito em voga, e aí toda vez que se fala em ataque cibernético, se pensa em melhorar a questão de segurança dessas informações. Nós temos uma abordagem integrada de segurança. Uma proteção eficaz de dados na saúde requer criptografia, autenticação e controle rigoroso do acesso. Quem mexe nesses dados? Quem pode mexer nesses dados? Que tipo de autorização a pessoa tem para mexer nos dados? Isso é muito importante, né? E aí, quais são os desafios, né? Manter atualizado sobre ameaças é vital para garantir a privacidade e confiança no setor da saúde. Você precisa sempre ter uma equipe treinada, sofisticada, pensando sempre em um novo ataque que pode ocorrer. E as pessoas têm que estar sempre com prevenção em relação a isso, né? Porque a perda desses dados pode ser uma catástrofe, né? Então, assim nós finalizamos a nossa aula 5. Espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida estou à disposição.